Já aqui o textinho pronto para a gente começar. Queria pedir aos irmãos para a gente começar fazendo uma oração rápida, tá? Pode ficar sentado aí no seu canto, só curvar a cabeça. Vou fazer uma oração com os irmãos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, eu inicio, Pai, esta mensagem pedindo ao Senhor a Tua bondade sobre nós, Tua misericórdia. Senhor, não é por minha causa, eu sou apenas um canal, assim como todos nós aqui desta igreja. E eu peço ao Senhor que fale conosco esta manhã. Usa a minha vida pela Tua infinita misericórdia. Fala com cada um que precisamos ouvir, Senhor, e nos livra de sermos apenas religiosos, seguindo ritos, e nos faz servos, amigos do Senhor, que tenhamos um relacionamento, para que o Senhor coloque sobre nós os Teus mistérios, as Tuas revelações profundas, que cada dia que passe, nós conheçamos mais e mais do Seu caráter e possamos copiá-lo para sermos parecidos com o Senhor neste mundo e transformar todos ao nosso redor pelo Teu poder e pela Tua bondade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que assim seja. Lá, irmãos, a palavra que o Senhor me deu, tá? Eu estava lendo a Parashá, né, que a gente costuma ler na semana, e meditando, eu me deparei com um texto muito forte, que foi em Gênesis 26. Gostaria que depois os irmãos meditassem o texto inteiro. Eu não vou ler tudo, ele é muito comprido, para a gente não perder tempo só com as leituras. Não é perda de tempo, né? É um modo de falar para a gente não gastar o nosso tempo mais com leitura do que com a mensagem que o Senhor vai extrair. Mas meditem em Gênesis 26, toda a Parashá, mas esse texto traz uma mensagem para nós muito forte. E eu vou ler alguns textos, peço que os irmãos acompanhem em nome de Yeshua. Desde o verso 1. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e com a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora, depois de tudo isso passado, o Senhor abençoou grandemente Isaque na terra dos filisteus, porque diz o texto, tá? Ele plantou e colheu naquele ano 100 vezes mais. Mas eu quero isso aqui, ó. Versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano o cêntuplo, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Até aí. Depois disso, o que o texto vai descrever para nós? Ele tinha possessão, verso 14, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 15, eu quero que esse seja a ênfase do texto hoje para nós. 26, 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens te feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Depois, versículo 19 diz: e cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa discussão ou contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-se o seu nome Sitna, que significa acusação. Partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali, ele saiu dali e foi para Beersheba, para Beerseba.
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então ele edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali sua tenda. No final, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Este texto, só para a gente contextualizar, só para a gente começar, tá? Só o início. João capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muito mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não os batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, que a palavra do Senhor, a teologia, ela nos ajuda a compreender muita coisa. Mas os antigos, quando estudavam as Escrituras, ele entende que as Escrituras têm camadas de revelação. Tá? O texto bíblico, ele tem o literal, que é aquilo que aconteceu de fato, a história contada, narrada. Jacó foi lá, Abraão cavou poços, Isaque continuou o projeto, Jacó cavou novos poços, e estendeu-se a história até chegar nos nossos dias de hoje. Mas existe também o nível em que nós extraímos uma mensagem do texto que Deus quer passar para nós, e ela é algo moral, relacionado à lei, para nosso comportamento, para nossa vida pessoal. Existe o estudo espiritual, que o Senhor quer extrair um ensino espiritual. E eu estava meditando nessa noite, eu falei ao Senhor, eu quero trazer uma palavra amanhã. Poxa, a semana inteira, e lendo vários textos, mas o Senhor falou uma coisa comigo, que é algo que eu tenho questionado muito, não é? E o Senhor trouxe esse texto para mim, e pediu para eu meditar e pesquisar em cima disso. Mas sabe, irmãos, uma coisa é que quando houve fome, Abraão tinha cavado poços. Poços naquela época, para quem não sabe, o poço, quando você cava um poço, ele não é para reter água da chuva, acho que a maioria das pessoas sabem, mas é para alcançar, quanto mais fundo, até você alcançar um lençol freático, onde surge a água, e ali vem o veio da água e enche o poço, ali você retém a água e usa ela. E no Oriente, como é deserto, lá não é como no Brasil, que a água é abundante, que aqui a gente lava calçado com mangueira. Para o estrangeiro é um absurdo, mas nós temos água em abundância aqui, é muita água. Não é a realidade do Oriente, do deserto, né, que é uma terra árida. Então cavava-se muito, você procurava muito e tinha um poço. E quem tinha um poço, geralmente você colocava todo o seu clã para morar perto do poço. Se tornava ali quase que uma nação, não era país. Mas a tribo ou as tribos do seu povo se reuniam ali próximos, e todos que passavam por você, que era o dono do poço, tinham que pagar tributo para usar o poço. O poço é seu, então ele pedia, ou você dava água, não importa, mas ali sabia-se que ia passar por um local que tinha um dono, tinha um clã estabelecido ali. O poço é uma estrutura, você não é dono da água, e a água não é você que cria. A água vem da terra, ela está oculta, escondida. Você precisa cavar, até que surja a água. Então sim, aí vai se revelar a fonte que vai dar vida para o clã ali sobreviver, ou permanecer até que acabe a água. Eles têm que migrar, porque eles eram nômades. No tempo de Abraão, ele cavou vários poços, ele tinha muito poder. Ele comprou o campo de Macpela, para sepultar Sara. E ele comprou todo o vale onde estavam as árvores, cavou poços. Quando houve fome, Isaque desceu para a terra dos filisteus. E uma coisa muito interessante, os filisteus, diz o texto, que eles foram e jogaram entulho nos poços, fecharam os poços, não é? E isso parece tão distante e tão estranho o texto lido, e fala, como é que pode alguém pegar e jogar entulho e fechar uma fonte de água? Mas é simples, tá? Lembra que a água, quando eu falo para você no começo, aquela água ela está oculta.
ela é uma revelação. O poço é diferente de uma cisterna. A fonte da água não depende da ação humana. Você tem que cavar e pode surgir água ou não. É um trabalho árduo. Tá bom? Você pode acertar o lugar ou não. Mas eles jogaram entulho e os filisteus simplesmente falaram assim, aqui nós acabamos, aqui nós tomamos esse lugar. Aqui é um lugar em que eles não vão se estabelecer mais. E Isaac volta, depois que houve fome e ele é expulso do meio dos filisteus, ele volta para os mesmos poços que o pai cavou. Tira entulho para de novo usá-los. Mostrando que Isaac não começa um projeto novo. Toda vez que o povo sai de sua terra, ou que nós nos perdemos no caminho, Deus nunca começa uma revolução, um projeto novo. Ele pede, volta lá para onde vocês caíram, como está em Apocalipse. E aí o Senhor nos convida hoje, volta, qual era o ponto? Onde é o ponto em que o Senhor operava? Em que o Senhor fazia tudo o que fazia? Qual é o momento em que nós nos desviamos do trabalho, do projeto? E às vezes Deus vai enviar fome na terra inteira, se for preciso, para que o seu povo saia do seu lugar de comodismo, do seu lugar confortável, para voltar ao projeto que Abraão começou. Porque Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação, para abençoar as terras. Isaac volta e retoma o poço. Só que diz o texto que ele ainda cavou mais poços, 3, e depois mais um, que é onde ele faz uma aliança com os príncipes dos filisteus. E o Senhor fala para mim uma outra coisa, depois eu medito em Jeremias, depois vocês vão para o profeta Jeremias 8:22, ele vai tratar disso. E Deus fala uma coisa muito linda, se eu não me engano é isso mesmo, Jeremias 8:22, onde o Senhor diz que Israel cometeu 2 pecados, 2 graves pecados. Olha só. Não, isso aqui é de Gileade, não é isso. Deixa eu só ver aqui. Jeremias 38 é onde ele é lançado dentro do poço. Um texto em Jeremias que eu separei aqui, passo para vocês depois. Eu tenho aqui anotado. Só que o Senhor diz que há 2 pecados em Israel muito grave. Ele fala, eles abandonaram a fonte de água viva. 2, cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas, né? Uma palavra complicada. Uma cisterna rota nada mais é quando você abre uma cisterna diferente de um poço. A cisterna é para reter a água da chuva. Ou você abastece aquela cisterna. Aqui, perfeito, obrigado. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Na tradução são 2 males gravíssimos, né? Eles, né? É difícil de ler, peraí. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas. Poços rachados que não conseguem reter água. Aqui está melhor a tradução, poços rachados. O mais antigo está cisternas rotas. São estruturas humanas criadas, ainda que úteis. E o meu questionamento, eu até falei com a minha sogra, né, um questionamento que nós temos hoje é: por que Deus não opera mais hoje como operava no passado? Vocês já se perguntaram isso? Não existe mais os milagres como eram antigamente. O que aconteceu com Israel no deserto? Tudo bem, nunca mais vai se levantar alguém como Moisés. A gente entende isso. E nem há necessidade de... Porque ele falou que Deus levantaria do meio de seus irmãos um semelhante a ele. A gente sabe que é Yeshua. Ele é o profeta ou o Messias levantado que nos conduziria. E agora para sempre. Ele seria o nosso eterno líder, nosso eterno rei. Mas em que ponto nós nos afastamos do Senhor? Porque não é o Senhor que mudou. Fomos nós como povo. Sempre é assim. E o que aconteceu? As cisternas na nossa vida é quando, a partir do momento em que nós começamos bem, porque o poço é uma estrutura para cavar uma água oculta. Ela é uma fonte de água viva. Não depende do ser humano. E muitas das vezes, quando você cria uma estrutura correta, quando Abraão, Isaac e Jacó são chamados por Deus na estrutura certa, ou seja, debaixo de uma promessa, debaixo da palavra do Senhor, a fonte de água flui, ou seja, a revelação de Deus é dada. O poder de Deus se manifesta naturalmente. E eles são capazes de suportar essa revelação, e ainda essa fonte serve para todos, até para as próximas gerações. Os filisteus vêm e entulham, porque essa revelação tem que morrer. Esse projeto tem que acabar. Isso era um plano para acabar com o projeto de Deus, com a fonte da revelação. Porque o objetivo de Deus não era só criar um país, um estado de Israel.
era salvar a humanidade. E isso vem por meio da promessa de uma revelação. Não é só sangue, DNA, povo, é revelação. E as cisternas rotas são coisas que o homem cria e ele abastece de água. São estruturas humanas. E hoje nós criamos igrejas, nós criamos estruturas, instituições, fazemos tudo bem organizado, mas elas são rotas, elas são rachadas. A revelação vem, mas não permanece, ela escapa. Nossa estrutura, eu falo por mim e também todos nós não somos mais capazes de suportar a revelação que vem de cima. O que falta para nós colocarmos ali, para que essa água venha? Ou talvez tenhamos colocado uma água estranha, não é uma água viva. Temos feito tudo pelo esforço humano e perdemos a parte da revelação, que é a água oculta, porque tudo neste mundo que vem de Deus está oculto. Ele se revela, mas é através de uma estrutura correta. E que o Senhor, em nome de Yeshua, nos faça nesta igreja uma estrutura perfeita, correta, do jeito dele, sempre, para que essa revelação se manifeste em nosso meio. Quando Yeshua chega para a samaritana, ali já havia um culto de reverência, reverência, porque ela era uma samaritana. Anote uma coisa, irmãos, depois vocês, quando a gente tiver tempo para fazer um estudo, a gente vai fazer estudo, mas os casamentos dos patriarcas só acontecem num poço. Eles encontram as mulheres sempre num poço. Moisés encontrou Zípora no poço, Jacó, Raquel num poço, Isaac e Rebeca na verdade foi o Damasceno, Eliezer, que encontrou a mulher de Isaac, a Rebeca, num poço. Poço é um lugar de estrutura física e água. Na tradição, a água é como se fosse uma revelação não dependente do ser humano, é como se o espiritual e o material se unissem. Eles entendem que, por que os casamentos surgiam ali? É como se Deus, por meio de um casamento, quisesse trazer uma revelação. O que é o homem e a mulher? A mulher, ela é o receptáculo. Ainda que este mundo tentou inverter, como se a mulher fosse a doadora, o homem é o que doa a vida. A vida sai do homem, o homem é o doador. Ele é o ponto de partida e a mulher, ela é o receptáculo, a glória. Entendeu? Por isso que o homem dá a vida, mas o único portal para uma vida vir ao mundo é a mulher. Ela é o receptáculo para receber a vida e dar luz. Quando essa união acontece, existe de fato uma revelação, vida, uma revelação verdadeira, pura. E Deus sempre começa o matrimônio ou a história dos patriarcas num poço. E eu acho isso muito interessante. O canal, Abraão, a promessa foi para eles. Eles construíram o poço e a água é a revelação divina. Quando Yeshua chega para a mulher samaritana, ele se assenta. Durante aquele período, para vocês se contextualizarem, Samaria, ela era uma herdeira do que o Império Assírio fez com o norte de Israel. Os judeus, os assírios, quando tomam Israel, eles pegam os judeus que ali moravam e jogam nas outras nações em redor e traz outros povos de outra cultura para morar ali. Claro que ficou com os judeus, mas se casaram entre povos distintos, então muito da cultura foi misturada. E o que ficou ali, o que restou, foi tradições antigas. E como os judeus que estavam em Jerusalém tinham uma rixa política com eles e os consideravam inferior por causa dessa miscigenação, os dois lados se detestavam politicamente. Um não ultrapassava a fronteira do outro de forma natural. Era politicamente dividido. A cidade de Samaria, Shomron, que inclusive significa mistura, e o outro lado onde está Israel, Jerusalém, onde estava o templo. E o poço de Jacó era uma herança que eles tinham como uma tradição. Tanto que a mulher samaritana, que alguns dizem ser uma judia morando lá, ela fala, o nosso pai Jacó fez este poço, E ele fala, mas vocês judeus dizem, que se deve adorar em Jerusalém. E Yeshua fala uma coisa muito, muito maravilhosa com ela. Para a gente entender, para onde nós temos que olhar. Estrutura é bom. Voltar às tradições é correto. Nós cumprimos festa, o Senhor tem nos chamado para cumprir as festas, para viver aquilo que Israel no passado viveu, para ter relacionamento, porque isso é relacionamento com Deus. Não é só um ritual. Por isso eu falo, se tornar só um ritual que você faz todo ano, porque todos fazem, ou porque virou um costume, vira religião. Religião não retém revelação.
A revelação é só quando há relacionamento. Aí Yeshua aparece para ela e pede, senta-se no poço de Jacó. Ela vai buscar na hora sexta, que é meio-dia, muito calor, e ele pede para ela: mulher, me dá água para beber. Ela se espanta. Aqui nós temos um conflito político, étnico-religioso, onde ela fala: como você, sendo judeu, pede para mim água para beber? Aí o Senhor fala: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, dá-me água de beber, é você que pediria água para mim. E lembra que lá, quando Isaac cava o primeiro poço, diz que saía águas vivas, e Yeshua se revela para mim: se eu te der a água para beber, se você beber a água que eu dou, que são águas vivas, em você fluirá águas vivas, nunca mais terá sede. Você entende que o que falta, talvez na nossa vida, eu trago para a minha vida o que falta. E por que que ele traz uma coisa para ela, uma revelação muito profunda? E Yeshua está dizendo para a mulher: olha, você a vida inteira está seguindo uma tradição. Jacó realmente fez esse poço, e vocês aqui e em Jerusalém seguem uma tradição, uma cultura, tudo certo. Mas agora quem está aqui com você é a fonte da água, a represa, a água que você vem buscar, sou eu a fonte pura. Essa água pode ser contaminada, essa água é antiga, é uma revelação que vocês estão aí passando de pai para filho, muito boa. Mas agora está aqui o novo, a nova aliança. A água que você está buscando, eu é que dei para os seus pais. Eu sou essa água viva. E o Senhor está dizendo: para de buscar em outras fontes, ou para de só buscar no que é passado. E Yeshua está dizendo: vem para mim na fonte, porque eu tenho uma revelação nova para vocês. Eu tenho coisas novas e profundas para entregar, que o velho já não pode mais dar. E como ele quebra esse rito, essa ruptura religiosa, é quando Yeshua diz uma coisa muito poderosa, que agora dá uma compreensão maior para nós. E ela diz: tá, mas nossos pais dizem que é neste monte que devemos adorar, os judeus dizem que é em Jerusalém. E ela diz: mulher, vocês adoram o que não conhecem, tá? Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas ele diz: mas vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será mais na montanha, não é mais no local. Por quê? Porque Yeshua se fez presente entre nós. A fonte já está conosco. Você não precisa do templo mais de pé. Porque o que era o templo? O templo é uma estrutura para que a revelação de Deus, para que Deus viesse a este mundo. Só que Yeshua, quando ele disse para Filipe, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não percebeu? Eu sou o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. O que Yeshua está dizendo para a mulher era: esta fonte que vocês bebiam, agora se manifestou. Agora, tudo a criação... os místicos vão dizer, né, quando usa o logos, que Yeshua, ele é a palavra do Eterno. Lembra que a palavra já existia dentro do Senhor. Ou seja, se o Eterno sempre existiu, Yeshua é o filho dele. Como é que ele sempre existiu? Lembra que a princípio ele é a palavra, ele está dentro do Pai. Ele só toma forma em algum momento que nós não sabemos, não temos acesso. E se ele quiser um dia teremos ou não. Mas o que ele está dizendo é que a fonte que sai, ou é como se Yeshua fosse toda a represa. Yeshua não é a fonte da água. Ele é a represa que retém a água que sai da fonte. O eterno Pai é a fonte. A gente entende isso, ele é o primeiro. Então toda luz, toda água sai dele. Mas só que entenda, nós somos vasos. E Yeshua diz que todo aquele que beber da água que eu sou, né, a água viva que sou eu, nunca mais terá sede. E ele diz: e em ti se formará uma fonte de água viva, que fluirá de dentro de vocês. É uma conexão com a fonte. Você não precisa mais da estrutura física, ou da estrutura do templo, do holocausto. Ele está dizendo: quando vocês estiverem conectados à própria fonte de onde sai a água divina, vocês vão se tornar aqueles que vão revelar quem é Deus. Deus não precisa de um templo. Agora nós somos a estrutura. Pedro diz: vocês são uma pedra, vocês foram retirados da pedra original. Entende que nós não somos a parte, nós somos um pedaço do que é o Messias.
Fora dele, nós somos cisternas rotas. Nós somos um poço que nós cavamos com a nossa própria força, não betumamos com concreto, com lama, com betume, e toda a revelação flui. Não conseguimos reter a revelação. Ficamos com nossa própria força de vontade tentando trazer algo para o reino de Deus, para a igreja, por vontade física. Fazemos obras, só que com o nosso próprio esforço tentamos trazer algo de Deus. E sempre trazemos, porque só de você ler essa palavra, você consegue trazer coisas grandes para a igreja. Mas o que Yeshua está dizendo é: eu estou entre vocês, eu sou a fonte. E agora vocês podem acessar de mim a revelação. Então nós devemos voltar, e não só cavar o poço, mas agora ele está dizendo: agora eu estou fluindo dentro de vocês, agora a revelação vai vir para dentro de vocês e fluir, que nós possamos voltar para o Senhor. Isso é techuvá verdadeira, é se conectar com a fonte da revelação. Os sábios ensinam que nós somos vasos, todos são vasos. Paulo diz que nós somos vasos, alguns para honra, outros para desonra. Há vasos de ouro, prata, barro, todo tipo de vaso. Mas os sábios ensinam, Israel, que o eterno, que é a fonte de toda luz, a luz ela só nos é dada por porções, tá? Por porções. Entenda a luz e a água como o mesmo canal, a mesma flui. No princípio, quando Deus foi criar o mundo, havia águas. A água, o terrão na água, era como se fosse o caos primordial. Tudo era água. E é dali que ele faz a criação. Mas entenda que o vaso, ele suporta uma quantidade de luz. Se Deus der uma revelação maior do que nós suportamos de verdade, o nosso vaso racha, ele quebra. A própria cisterna é assim, quando ela é cavada pelo homem. Quando a estrutura ela é feita pelo homem, quando você tenta fazer o seu chamado, ou quando você recebe uma promessa de Deus, mas você tenta forçar ela a acontecer, é como se você pegasse a revelação de Deus, colocasse em você e falasse: agora eu vou fazer acontecer. Vai rachar, vai quebrar e vai dar errado. O que o Senhor está dizendo é, por isso que ele fala para Jeremias: vocês, Israel, são como um vaso na minha mão. Quando eu achar que não está suficiente, eu quebro de novo e faço de novo. O quebrar não é algo negativo, é que muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, a gente entende que Deus nos abandonou, ou que, estamos sendo testados. Não é num teste, é porque vai vir uma revelação maior, e o seu vaso hoje não é capaz de suportar. Quando você passa por uma dor ou um confronto muito pesado, entenda que níveis na vida sobem. Eu aprendi isso. Por exemplo, os que são casados, a gente tem brigas durante o casamento, e cada ano que passa é uma briga por um motivo maior, e a briga é maior. Mas por quê? Porque você subiu de nível. O que doía antes não dói mais. O problema de antes vocês já venceram. Com o Senhor é a mesma coisa. Não é que a tradição antiga não serve mais, mas é que não dá para ficar naquilo mais. E o Senhor está convidando-nos hoje: sobe de nível, meus tesouros são infinitos, o Senhor é infinito. E Yeshua falou para a mulher: para com essa tradição, Jacó é maravilhoso, eu sou um filho dele. Para de ficar preocupado se é em Jerusalém ou se é aqui. Como é que está a vida de vocês? Se a fonte de revelação, Yeshua está dizendo: tudo isso que foi criado foi por minha causa, e agora eu estou aqui, e vocês não suportam a revelação. Ele fala para Nicodemos: olha, eu falo das coisas da terra, você não entende. Se eu falar das celestiais, como é que vai ser? Ele fala para os discípulos: olha, há muita coisa que eu queria vos contar, mas vocês não podem suportar. Homens que andavam com ele, imagina eu, que não sei nada. Mas o Senhor está nos convidando, nos convocando. A igreja, sabe, irmãos, desculpa se isso soar como uma afronta, não é a minha intenção, não é uma afronta. Entendo que Deus cuida do seu povo em todos os mínimos e mínimos detalhes. Mas o nosso Deus não deve ser buscado quando a gente quer comprar uma casa, um carro. Irmãos, este Deus criou todas as coisas. Ele é o supremo criador de tudo que existe. Ele é incomparável. E é isso que Yeshua está falando para aquela mulher. Você entende que durante os 3 anos e meio que os discípulos viveram com ele, você ouve algum pedido dos discípulos para Yeshua? Por que o Espírito Santo só vem para a terra quando Yeshua sai? E é uma coisa para a gente meditar. Porque quando Yeshua está presente, ele fala para os rabinos, né, da época:
por que teus discípulos não... Os rabinos falam, por que seus discípulos não jejuam? Ele fala, como é que se o noivo está aqui, para que eles vão jejuar? Assim, o dono da festa está aqui, o principal está aqui. É porque o que Yeshua estava avisando vocês jejuam porque vocês estão esperando algo. O jejum nada mais é do que o enfraquecimento da sua carne, o fortalecimento do espírito, é uma aproximação do Senhor. Mas ele também prediz, ele é um casamento. O jejum, tanto é que o casamento judaico ele é precedido de um jejum, para um encontro, é uma morte da sua carne, é uma morte do seu anterior, para surgir o que é novo. E Yeshua diz, o noivo está aqui. O que ele está dizendo enquanto eu estiver aqui, o meu povo não tem necessidade. Os discípulos não tinham necessidade. Ninguém pedia para curar alguém, ninguém pedia emprego, ninguém pedia dinheiro, ninguém pedia nada, porque só da presença dele está física, que é algo que nós ainda não experimentamos, tá? Nós temos algumas centelhas, algumas manifestações neste mundo, mas lembra que Yeshua foi ainda, ele está oculto. Quando Yeshua se revelar, nunca mais ninguém terá necessidade de novo. E não é porque ele vai fazer algo por nós, é porque ele está presente. Só de estar com a fonte da vida, acabou todas as necessidades humanas. Porque os discípulos queriam estar com ele. Então o Espírito Santo não estava aqui e nem precisava, porque o autor e consumador da fé, aquele que dá a vida, estava presente fisicamente. Então não havia mais necessidade alguma no homem, nenhuma. E nós temos que entender isso, que quando ele está conosco, quando a fonte real de água viva está conosco, não há necessidade. Você só passa por alguns obstáculos neste mundo, mas não é uma necessidade. Você só está sendo forjado para subir para um nível maior de revelação. E a gente precisa aprender a entender esses tempos assim. Se eu estou passando por uma dificuldade hoje, não é porque Deus está me abandonando. Não é porque, muitos casos sim, se você pecar você será castigado. Mas nós sabemos já interpretar, ou devemos, que o que é um teste para forjar o caráter do homem. E o que é por pecado, você sabe que pecou, também será castigado. Mas em todo caso, se você é castigado porque pecou, o Senhor quer te tirar da estrutura antiga. O castigo é necessário para curar um homem. Mas se você quer subir de nível, o vaso precisa ser quebrado. Se a luz vier da forma que você está, se ele der uma porção de água muito maior hoje para o seu vaso, vai transbordar ou pode romper o vaso. Mas o Senhor está dizendo, agora eu preciso quebrar, e é todos nós, é a igreja, reconstruir de novo, maior do que era. Porque eu vou trazer um nível de revelação mais profundo para vocês. Vocês vão conhecer parte do meu caráter que vocês não conheciam, como Moisés conheceu. Porque quando Moisés subia, quando o rosto dele brilhava, tinha que cobrir a fronte para falar com o povo. Mas quando ele ia com o Senhor, descobria, porque iluminava, o povo não suportava a luz. E Yeshua está dizendo, a fonte está com vocês. Passou do tempo de não suportar a luz. Eu estou chamando vocês para estar com a luz e para ser fonte da luz também. As pessoas precisam nos procurar e saber que em nós, não por causa de nós conectados à fonte, teremos água, e água em abundância. E é rios de água viva que fluirão. Nunca vai acabar essa fonte, porque a fonte nunca acaba. E que não sejamos como os antepassados em Israel, que trocam a fonte de água viva por cisternas quebradas. Em nome de Yeshua. Estou olhando para ver se não dá meio-dia. Vamos demorar. Mas eu acredito piamente que o Senhor me trouxe essa palavra essa noite para trazer essa revelação. E nós fomos para o monte na sexta-feira. O Senhor tem falado isso conosco de forma tão tremenda, para quem não esteve lá. E é como se o Senhor estivesse convidando a igreja para uma proximidade maior. E proximidade requer algo muito grande, muito grande. Se você for olhar no caso, se vamos falar da Bíblia, tem tantos textos que vai nos levar para esse entendimento. Tantos. Só que este mundo, irmãos, ele é muito pesado. Ele é muito denso. E Zacarias tem uma promessa de que o Senhor disse que naquele dia o Senhor será rei de toda a terra. Hoje ele não é o rei da terra. Se ele fosse, o mundo não funcionaria assim. Ele ainda está oculto. Quando Yeshua veio, ele foi morto brutalmente. Ainda que ele se entregou. Mas nós temos que entender que este mundo é um mundo pesado.
É um mundo em que a lei de Deus, ela é rejeitada de todas as formas, em todas as esferas. E ainda assim, o Senhor está no controle de tudo e cuida do seu povo. Mas a partir do momento que você conhece a vida dos profetas, Moisés, os profetas e Yeshua, você começa a compreender que eles não reagiam aos eventos. Yeshua nunca reage, ele só age. Ele faz o que o pai dele mandou fazer. Não adianta chegar em Yeshua e xingar ele. Ele não vai responder ao seu xingamento, porque isso nunca vai tirar ele do propósito dele. Ele não tem esse problema. E nós, por muito pouca coisa, às vezes nos perdemos do propósito. Porque alguém nos ofendeu, porque alguém nos caluniou. Irmãos, Yeshua, ele foi caluniado de todas as piores formas. Os principais homens do ministério, os apóstolos, os pais da igreja, foram mortos brutalmente. E nós não podemos mais nos perder, e isso, porque o Senhor nos chamou para ser um povo só, ou seja, uma família dele, cujo ele é o príncipe dessa tribo que nós pertencemos. Não nos perder porque alguém falou mal, não nos perder porque alguém nos caluniou, e também, se nós errarmos e alguém nos repreender, por mais que doa, não troque o caminho do Senhor. Vai valer a pena. Não há nada melhor para o homem do que, se ele está errado, ser repreendido em amor. O Senhor está nos conduzindo de novo. A gente precisa voltar. Nós estamos nas eras finais da história. Vai acontecer eventos neste mundo e que vai mostrar para nós, claro, a gente não vai saber o dia exato, mas conforme os eventos vão acontecendo, nós vamos saber, agora está muito próximo, falta pouco. E falta pouco para a humanidade inteira ver ele rasgar os céus sobre o Monte das Oliveiras e todo olho ver ele. E que nós não paremos naquele texto de Eclesiastes, onde Salomão diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. De fato, nesse mundo tudo é vento. Tem pessoas que estão confundindo chamado com vocação. Eu sou muito bom trabalhar consertando carros. É sua vocação na terra. Chamado não é isso. O seu chamado tem a ver com um propósito que Deus vai fazer para a humanidade. Tem a ver com o reino espiritual. É eterno. Por isso que aos Hebreus diz que nós fomos chamados para um reino que não pode ser abalado. Porque tudo que pode ser abalado pode ser removido. Mas o reino de Deus não. O plano de Deus não. A vontade de Deus não pode ser destruída, removida. E o Senhor ainda diz mais: não sejamos como nossos pais no deserto, com coração teimoso, mas ouçamos, vamos dar ouvidos. Se for repreensão, amém, Senhor. Como nós podemos mudar? Como o profeta Isaías, que viu o Senhor no templo, a necessidade de um profeta falar para o povo, tem um outro recado muito tremendo aqui. Ele diz: ai de mim, meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu tenho um pecado que é um hábito, ou seja, eu tenho um vício, um pecado muito grave que eu não consigo. E quando eu olho ao redor, todo mundo tem esse mesmo pecado. Como é que eu vou sair disso? Se todo mundo faz o que é errado, o errado se tornou comum. É o que Isaías estava mostrando. Irmãos, no tempo que o rei Josias foi erguido, depois vocês leiam, eu postei até o texto no grupo. Eu vou concluir a mensagem aqui, mas olha que estado que chegou Israel. Quando o rei Josias chega ao trono, o profeta, o sumo sacerdote, na verdade, Ilquias, ele encontra o livro da lei. O livro da lei é a Torá. Israel chegou num estado onde a Torá nem era lida, ninguém tinha Torá. A Torá era jogada no canto e ninguém lia. O povo que recebeu a lei chegou num estado tão deplorável que já ninguém ligava mais para a lei. A Bíblia diz que quando Josias lê o texto em voz alta, ele rasga as vestes em desespero. E o que aconteceu naquele tempo? Diz o Senhor que quando ele põe todo o Israel em ordem, ele vai cumprir a festa de Pêssar, que é a primeira de tudo. Quando vai se tomar uma terra, geralmente o povo começa comemorando Pêssar, porque é quando há libertação. E a libertação do estado anterior, de escravidão, como nós fomos tirados do Egito, do pecado, da vida inútil,
para uma vida real, verdadeira, o texto diz que nunca em Israel havia se cumprido o Pêssar, desde que o povo saiu do Egito até o dia de Josias. Ou seja, cadê Davi? Salomão não cumpriu, Davi não cumpriu, os profetas, Samuel não cumpriu corretamente, só quando Josias voltou, porque diz que nunca houve um rei como Josias em Israel, que se voltou o seu coração, se voltou para Deus de todo o seu coração, entendimento e força. Que nós estamos esperando para voltar para o Senhor com todo o nosso coração, para voltar a ter o que tinha no princípio. Não era esse o choro do profeta Jeremias? Ó Senhor, converte-nos a Ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como eram nos tempos da antiguidade. Porque esse é o desejo do Senhor, como Jeremias 2, é o único texto que Deus diz a Israel, como eu tinha saudade quando nós caminhávamos no deserto. Você era como uma noiva para o seu noivo, tudo que você precisava, você apontava para mim, você pedia para mim, eu era a sua fonte primária. Vocês buscavam em mim tudo que você precisava. Você chorava, você vinha para mim. Sentia dor, você vinha para mim. Depois que sai dali, quando chega na terra, eles buscam em todos os outros deuses e se esquecem daquele que o libertou. Josias viu esse estado. Como é que pode o povo não perceber? É aquela que teve uma ministração que o Guilherme trouxe no passado. O povo começa a se desviar 1 milímetro depois de Moisés. É 1 milímetro. Passa gerações, quando vai ver, o povo não está fazendo mais nada. Precisa de um pontinho errado. Por isso, não aceitem nenhuma coisa errada no meio de vós. Nenhuma. Parece que Deus às vezes é severo. Puxa vida, por que Deus pede? Por que Deus é tão severo lá na lei? Por que Ele pede essas coisas tão absurdas? Conhece a gente. Se você se desviar 1 milímetro, vai passar umas gerações. E os seus filhos estarão totalmente perdidos, e dependendo do estado que estiver, não volta mais. Porque aos Hebreus diz que é impossível que aquele que experimentou o dom do Espírito, o dom da salvação, se desviar, voltar para o caminho de novo. Aquele que experimenta o dom do Espírito Santo, a salvação do Senhor, se desvia, ele não volta mais. Então existe um ponto de não retorno, que jamais permitamos isso. E não é chegar neste ponto, é não permitamos nos desviar hoje nem um minuto. O Senhor está dizendo, se hoje ouvir a minha voz, não façais como vosso pai no deserto, em Massá e em Meribá. Mas voltem o coração para o Senhor, voltem-se de todo o coração, entendimento, força e poder, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Assim seja. Volte-se ao